Alguém diga glória a Deus. Alguém diga obrigado, Senhor Jesus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Vamos ir a Mateus, capítulo 5, versículo 8. No nome de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Novamente, irmãos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ocupem os vossos lugares, irmãos, dizendo: fala a minha vida, Senhor. Feche os seus olhos, alguém neste momento, e diga junto comigo: Senhor, dá-me um coração limpo. Dá-me um coração limpo, Senhor. Por que é importante, irmãos, isto? Pronto, Jesus próprio dá a explicação. Jesus diz que somente com um coração limpo a gente pode ver a Deus. Eu meditei nesta semana, irmãos, várias vezes sobre este assunto e pensei que se eu consigo ver a Deus, se Deus está acessível para mim, então também consigo refleti-lo para outros. Sim, mas se eu não conseguir ver a Deus, também os outros não vão conseguir ver a Deus em mim. Tem sentido o que estou a dizer, irmãos? Sim? Então não podemos refletir, dito de outra maneira, aquilo que não está acessível, aquilo que não conseguimos ver. Somos como um espelho. Então há aqui muitas coisas que poderíamos desenvolver sobre esta promessa de Jesus, esta bem-aventurança de Jesus, de ver a Deus. Quantos querem ver a Deus na sua vida? E por implicação, quantos querem que outros possam ver a Deus na sua vida também? Amém, irmãos. Queremos ser um reflexo de Deus, mas muitas vezes não é assim, e eu digo por mim, mas acho que posso dizê-lo por todos. Muitas vezes não refletimos a Deus, muitas vezes não apenas Deus não é visto na nossa vida, também nós não podemos vê-lo, e há razões para que isso tão lamentável aconteça, e podemos resumir essas razões em uma simples afirmação, e é que há ainda na nossa vida coisas que não agradam a Deus. Quando falamos de santidade, estamos a falar de um intuito, de uma intenção, de um desejo de agradar a Deus. Santidade não é perfeição, no sentido humano, porque ninguém que é humano é perfeito, mas santidade é essa vontade, esse desejo sincero, profundo, que tem um filho de Deus de agradar ao seu Deus. Quando há esse desejo, então estamos a falar de santidade nessa vida. Santidade não é cumprir regras apenas, santidade não é seguir instruções apenas, santidade é algo do coração. Quando há uma pessoa que diz: eu quero fazer o certo para Deus, eu quero agradar-te, Senhor, então estamos a falar de uma pessoa que talvez ainda não chegou a ser santo, mas já está no caminho para chegar aí. Amém. Alguém pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero agradar-te? Amém. Foi sincero, irmãos, isso? Quantos realmente aqui querem agradar ao Senhor? Muito bem, volto para as minhas notas, irmãos. O problema muitas vezes é que o nosso coração tem coisas guardadas, arquivadas, armazenadas, que não deveriam estar aí. É dizer, o coração não está limpo. Quantos já têm tido um jardim na sua casa? Eu já tive jardim. Na casa onde eu cresci, tínhamos jardim. Um espaço verde. E imediatamente que surgia uma erva má, o meu pai dizia: há que arrancar isso, porque essa erva vai afogar as boas plantas que há aí. Pronto.
Então, temos que manter o jardim limpo para que as coisas boas dele, as flores, etc., possam crescer sabiamente. A mesma coisa acontece com o nosso coração. Amém, irmãos? Temos que cuidá-lo, temos que mantê-lo, temos que prestar atenção, porque muitas vezes entram nele e ficam nele coisas que a Deus não lhe agradam. E então, quando começa o problema que eu chamo do conflito. Quantos têm conhecido uma pessoa conflitiva? Começaram assim com os cotovelos, né? Eu conheço uma pessoa. ¿Por qué que hay personas conflictivas, hermanos? Lo voy a decir en español, peleadoras. ¿Cómo se diría en portugués? Conflituadas, no, briga ¿qué? Barraqueira. Metem barraco em todos lados, né? Ai. Essa é boa, essa é de Brasil, né? Eu gosto dessa. Pronto, já todos sabem do que eu estou a falar, né? Muito bem, irmãos. O problema destas pessoas que brigam com todos e com todas e até com a sua própria sombra, não é exterior, não é circunstancial, é interior. Trazem conflitos não resolvidos. Sim? E esses conflitos são como as más ervas, são um produto de sementes que foram plantadas aí, que não deveriam ter sido plantadas. Sim? A contaminação. Eu designei isto, irmãos, para falar dos 3 níveis de conflito que existem na nossa vida. Há conflitos que estão no nível mais visível, mais evidente, que é o nível das ações, é o que todos podem ver de nós. Mas também há esse conflito, por que não dizer essa contaminação nas atitudes, que são menos visíveis, mas que também podem se ver muitas vezes. Há pessoas que trazem uma má atitude perante o trabalho, perante o líder, o chefe, perante o mestre, perante o pastor, etc. Têm más atitudes no casamento, têm más atitudes na rua, quando conduzem, quando dirigem, sim? Buzinham muito, trazem uma má atitude. E temos o nível invisível, representado aí pela raiz desta plantinha, irmãos, que é o nível das emoções, o nível interno. Podemos falar também em sentimentos, intenções, valores, convicções, pensamentos, imaginação, consciência, etc, etc. Tudo aquilo que está no nosso interior e que nós temos preferido chamar de emoções. Já os nossos irmãos pregadores de outubro e parte deste mês também falaram das coisas que estão no nível visível ou evidente, falaram de atitudes, falaram de ações. Mas hoje, irmãos, e para acabar esta série, eu quero focar-me no nível mais profundo, que é o nível das emoções, dos pensamentos. Porque é daí, segundo a Bíblia, que provém tudo. É do coração, disse Jesus Cristo, fora das minhas notas novamente, que saem os palavrões, saem as brigas, saem as injustiças, os homicídios e uma longa lista de coisas que ele falou aí no Evangelho. Tudo começa onde, irmãos? No coração. Sim? Também as coisas boas saem do coração. Sim? O amor, o apreço, etc. O coração é o cofre, o coração é o armazém de onde provém todas as coisas que depois se convertem em atitudes e em ações. É por isso que Jesus não pediu para que lhe entreguemos a nossa mente, os nossos músculos, sim? Jesus pediu para que lhe entreguemos o que, irmãos? O coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Porque o coração é a parte importante da nossa vida que mexe tudo o
demais, representado aí por raízes que passam desapercebidas para o resto das pessoas, mas nunca para Deus, porque Deus olha precisamente para o coração. Às vezes nós, como humanos, somos facilmente enganados. Nós temos um ditado que diz, cara vemos, coração não sabemos. Sim? E podemos ser enganados por uma cara bela, por um olhar pacífico, quando na realidade, irmãos, lá no fundo não há nada disso, e há muita má intenção, e há engano, muitas coisas. Quantos sabem do que eu estou a falar? Quando já têm caído numa armadilha dessas. É bonita a flor, é bonito o talho, é? Sim, mas lá abaixo há coisas que, uau, seria melhor não saber, irmãos. É por isso que a Bíblia fala e diz que o nosso coração é mais enganoso e mais perverso do que o resto das coisas que existem. Olhem para esse versículo, Jeremías 17:9. Sí, lo voy a decir en español también. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. E o profeta faz uma pergunta também aí. E pergunta, quem o conhecerá? E a resposta imediata no versículo seguinte, versículo 10, é Deus. Dios es el que pesa los corazones, dice la palabra. Quer dizer, Deus é o único que realmente sabe o que é que está debaixo da terra, o que é que está escondido aí na nossa vida e que somente Ele pode ver. Graças a Deus, somente Ele pode ver, irmãos. Amém. Mas quando olhamos de perto para o coração humano ou as raízes da nossa vida, irmãos, podemos distinguir que há claramente 3 raízes que não são boas, que estão aí desde que nascemos e vão permanecer aí até que morrermos. E são estas, irmãos, as raízes malignas da amargura, da avareza e da impureza moral. Todos os que cá estamos, lutamos, alguém diga luto, com amargura, com avareza e também com impureza moral, embora ninguém diga amém. Algumas pessoas vão ter uma maior luta com uma destas, outras com outra. E há pessoas, irmãos, que lidam fortemente com 2 e até mesmo 3 raízes malignas na sua vida. Pela razão que for, carregam rancor, carregam ofensas muito grandes, talvez, e não conseguem perdoar. Há pessoas que levam um amor pelo material muito forte, gostam muito do terreno, do que é desta terra, desta vida, acordam a pensar no dinheiro e nas coisas que o dinheiro pode adquirir, pode comprar, etc. Tem avareza. E temos também, irmãos, a raiz da impureza moral, que não precisa de muita descrição. Falamos dos maus desejos, falamos do desejo sexual, basicamente, e outro tipo também de apetites por coisas que não são lícitas, que não são corretas, podem ser também incluídas aqui nesta raiz da impureza moral. Vou repetir, irmãos, todos os que cá estamos lutamos com estas coisas e basicamente é destas 3 raízes que os pecados são produzidos. Todos os pecados praticamente têm a ver com alguma destas raízes ou com mais de uma delas. Cada uma delas produz desde cedo na nossa vida emoções, atitudes, gestos faciais, corporais, ações, muitas vezes típicas, facilmente reconhecíveis, que eu gostava em outro ensinamento, irmãos, não hoje, de escrever com mais detalhe. Eu tenho muitos ensinos sobre estes temas, mas hoje, irmãos, e através da palavra de Deus, vamos considerar talvez a raiz mais comum, a que mais influi na nossa vida, que é a primeira que está aí, a raiz de amargura.
e tentar perceber por uns minutos, irmãos, o efeito tão nocivo que ela produz. Outro dia falaremos da avareza e da impureza moral. Olhem para o que diz Hebreus 12:15, irmãos. A Bíblia fala em que devemos ter cuidado. Todo mundo diga cuidado. Estamos a falar como de um jardim, né? Temos que ter cuidado, irmãos, de que ninguém se prive da graça de Deus. Eu vou pedir que nas suas mentes sublinhem graça de Deus, porque esse é um conceito que vamos voltar a ver depois. Graça de Deus. Que ninguém se prive dela e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Alguém tem que dizer: ajuda-me, Senhor. A amargura, irmãos, é uma raiz que, como diz a palavra, brota. Chega um momento em que já nem pode ser escondida e desenvolve um talho, e desenvolve folhas, e desenvolve flores e frutos. Sim? E esse talho, essas folhas, essas flores e esse fruto, irmão, pode traduzir-se em violência doméstica, em brigas constantes, como já falamos, tantas coisas, conflitos de todo tipo, sim? Divórcios, filhos amargurados, netos amargurados, porque como diz aí, irmãos, uma só raiz, notem o singular, uma só raiz de amargura brotando, perturbará e contaminará a muitos. O pecado moral talvez não é tão contaminante ou contaminador, a avareza talvez não seja tão contaminadora, mas a amargura pode fazer muito dano, não apenas nesse coração que está amargurado, pode fazer dano no casamento, em famílias inteiras, em gerações inteiras e em congregações inteiras também. Esta tem sido a principal razão pela qual temos tido que arrancar certas pessoas da igreja. Porque estas pessoas, irmãos, talvez sem ter intenção, talvez sem ser muito cientes do que estavam a fazer, mas estavam a perturbar e estavam a amargurar outras pessoas. E não preciso que ninguém diga amém, porque eu creio 100% no que eu estou a dizer. Que é o trabalho do hortelano, do jardineiro, neste caso o pastor, a liderança da igreja, manter limpa a terra, que é a obra de Deus. Porque há ervas que não são boas, irmãos. Quantos podem dizer amém? E quando brotam, irmãos, fazem muito dano. Podemos dizer então, irmãos, e voltando para o terreno pessoal, que se nós queremos ter vidas vitoriosas, mas também tenho que falar pela igreja no geral, se queremos ter uma igreja vitoriosa, quantos querem? Mas começamos da base que é a vida pessoal. Vidas vitoriosas, famílias vitoriosas, igreja vitoriosa. Se queremos isto tudo, irmãos, temos que eliminar do nosso coração toda raiz maligna. Porque estas raízes estorbam, afogam a obra de Deus. Não podemos crescer, não podemos desenvolver-nos espiritualmente, não podemos ver a Deus, porque somente com um coração limpo podemos ver a Deus. Mais uma vez, digamos, dá-me um coração limpo, Senhor. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não podemos apenas orar e pedir, Senhor, dá-me um coração limpo e depois viver descuidadamente, tomar más decisões, etc. Eu vou partilhar, irmãos, eu vejo que estão a tirar nota alguns, e isso parece-me ótimo, 3 passos que devemos dar para eliminar do nosso coração toda raiz maligna. E começamos pelo mais importante e básico, que é reconhecer. Um problema está a caminho de ser resolvido somente quando é admitido, quando é reconhecido. Senão é impossível, sim? O primeiro passo, portanto, reconhecer, admitir que em nós estão essas raízes malignas. Há alguém aqui corajoso que diz: eu reconheço que estão aí. Eu reconheço que estão aí, irmãos. Amém? Temos que reconhecê-lo. No segundo lugar, irmãos, é achar a maneira de arrancar essas raízes, encontrar o modo, o jeito
para arrancá-las da nossa vida. E agora é o que vamos explorar. E no terceiro lugar, isto já seria também para outro sermão, vigiar. Esta é uma palavra bíblica, irmãos. Sim, estarmos atentos para que elas não voltem a crescer nos nossos corações, porque vão tentar voltar. Nós tínhamos muitos tipos de plantas diferentes, árvores frutais, etc. E eu tinha esse trabalho, irmãos, de arrancar. E é muito frustrante, porque tu arrancas e voltas para a seguinte semana e novamente estão aí. Sim? Já há irmãos que sabem do que estou a falar, né? É um trabalho contínuo, né? Aqui na rua temos um exemplo, né? Vem o irmão José Carlos, limpa com outros, e uma semana, 2 semanas depois já está novamente. E até temos colocado o veneno aí para matar essas más ervas, mas são, acho que invencíveis, irmãos. Assim é o pecado no nosso coração. Por isso é reconhecer, é encontrar a maneira de arrancá-lo e também vigiar para que não volte a crescer. Estão comigo, irmãos? Muito bem, vamos focar-nos no segundo ponto, sim. O primeiro vamos deixá-lo para o tempo do altar aqui, da oração, mas vamos focar-nos no segundo ponto, que é encontrar a maneira de arrancar essas raízes. Como fazê-lo, irmãos? Porque a verdade é que elas têm crescido e às vezes têm crescido muito. Pronto, o primeiro que necessitamos é acreditar que isto é possível. Eu sei que o diabo está aqui agora a trabalhar na mente e a dizer: tu não podes, é muito difícil, como vais perdoar aquilo, etc, etc. Mas Deus diz que se nós acreditamos, ainda o que é impossível será possível. Para aquele que crê, diz Jesus, nada é impossível. Eu quero que todos digam: nada é impossível. É o que ensina a palavra de Deus, irmãos. E é a palavra de Deus também a que ensina que há uma só coisa que pode matar as raízes do mal em nós. Se lembram do que eu pedi que sublinhassem na sua mente, irmãos? Alguém se lembra? Graça de Deus. Escreva aí em maiúsculas. Aleluia. O antídoto, sim? O herbicida, o veneno, podemos chamá-lo assim, com muito respeito da palavra de Deus. Aquilo que vai matar definitivamente qualquer raiz maligna na nossa vida é a graça de Deus, a graça de Deus. Alguém tem que dar um aplauso à graça de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E o que é a graça de Deus, irmãos? Basicamente, eu já tenho insinuado alguma coisa antes. Graça de Deus é o desejo e também a habilidade que Deus dá ao homem para fazer a sua perfeita vontade. Amém. Nós podemos, na escola Segue-me, ensinar imensas lições de discipulado. Nós podemos chegar à casa de Deus e ouvir imensas mensagens da palavra de Deus. Mas há uma só coisa que efetivamente, irmãos, arranca, tira, elimina as raízes malignas da nossa vida, e essa é a graça de Deus. Ela é que produz em nós esse desejo, essa vontade, essa intenção e também a capacidade, a habilidade de fazer o que a Deus lhe agrada. Alguém tem que dizer amém a isso. Por isso dizemos tanto que necessitamos, e até o cantamos, a graça de Deus, porque sem ela, irmãos, não conseguiríamos triunfar nestes assuntos. Por exemplo, se querem tirar nota, não vai aparecer no ecrã. 1 Coríntios 15:10. É o apóstolo Paulo a falar. Diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. E isto é muito interessante, irmãos, que o apóstolo Pablo diga que todo lo que él era, lo era por la gracia de Dios, y que la gracia de Dios no había sido en vano para con él, não tinha sido em vão para com ele. A graça de Deus significa uma coisa para mim, irmãos, e é que a graça de Deus muitas vezes pode ser vã. Lamentavelmente, podemos fazer que a graça de Deus seja vana. E vou perguntar: como é possível isso?
Pronto, a resposta é quando resistimos ela. Amém. Muitas pessoas resistem à graça de Deus. Efésios 3:7, falando do Evangelho de Jesus. O mesmo apóstolo Paulo diz: Evangelho do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. E há aqui, irmãos, um acréscimo, sim, porque fala da graça como de um dom especial, neste caso um dom ministerial, e fala também do poder que vem acompanhando ela. Outra escritura, Gálatas 2:20, muito conhecido, diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo, a graça em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E embora, irmãos, a palavra graça não está aí em Gálatas 2:20 e 21, mas é do que está a falar o livro inteiro da Epístola aos Gálatas. E por último, irmãos, Filipenses 2:13. Eu partilhava esta escritura em outra mensagem lá nos Estados Unidos, porque, irmãos, é muito importante lembrar o que Deus faz. Diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Amém. Quem é que opera, irmãos, tanto o querer como o fazer? Amém. Quando o pastor vai dizer algo sério, ele baixa do palco, né? É por esta razão simples. Filipenses 2:13, para quem ainda não anotou. E coloque esse versículo no frigorífico, coloque esse versículo na porta da sua casa. Porque é por esta razão, a razão simples, mas poderosa, de que é Deus quem produz tudo na nossa vida. O buscá-lo, o desejá-lo, o orar, o adorar, o servir, o evangelizar, o pregar, tudo, irmãos, vem pela graça de Deus. Que nós nunca devemos gloriar-nos no que fazemos. Amém. Vou repetir isso, irmãos, nunca devemos gloriar-nos no que fazemos. Para quem deve ser toda a glória sempre? Por quê, irmãos? Porque Ele é quem faz tudo. Eu quero que esta igreja diga neste momento: Deus é quem faz tudo. Si lo quiere decir en español, dígalo: Dios es quien hace todo. É por isso que toda a glória e toda a honra e todo o louvor é para Ele. Porque se algo somos, se algo conseguimos, se algo alcançamos, é pela sua graça e por nada mais. Alguém tem que dizer glória a Deus. Amém, aleluia. Mas é importante então, irmãos, aceitar esta graça, receber esta graça. E é aqui, irmãos, que vou deixar alguns conselhos, porque como nós podemos ver através das escrituras que já partilhei, a graça de Deus é insubstituível, sim? Não pode ser imitada, não pode ser trocada por outra coisa, por métodos, por inteligência, etc. Ninguém neste mundo, ninguém nesta vida tem a capacidade de vencer a força do pecado, a força do mal, se não for pela graça de Deus. O que é a graça de Deus, mais uma vez, é um motivador, é um empurrador, é poder divino agindo em nós, sempre e quando nós o permitamos. Porque a graça de Deus, irmãos, não invade, não viola, não empurra, não quebra, não parte. Ela pede, ela convida. E se nós aceitamos, tudo bem, mas se nós recusamos ou resistimos, complete a frase, irmão: tudo mal. Estão aqui, irmãos? Amém. Com Deus podemos fazer tudo. Sem Deus nada podemos fazer. Amém. Tu não estás aqui apenas porque precisas que Deus tire das drogas o teu filho, porque precisas um auxílio para o teu casamento, porque precisas cura para uma doença. Tu não estás aqui para melhorar financeiramente. Tu estás aqui porque sem Deus tu não és nada. Estamos aqui porque sem Deus nada somos neste mundo, nada podemos fazer. A Bíblia o diz: nada
E diz que com Ele tudo o posso em Cristo, quem me dá as forças, quem me fortalece. Todos os nossos conflitos, todos, irmãos, quando estejas a brigar com a tua mulher, lembra-te disto. Quando o teu filho não queira obedecer, lembra-te disto. Quando o teu chefe te trate com injustiça, lembra-te disto. Todos os conflitos vêm como produto da resistência humana à graça de Deus. Se todos aceitássemos, se todos recebêssemos a graça de Deus, não haveria problemas nesta vida. Quantos concordam? É assim, irmãos. Resistir a Deus é a raiz de todos os nossos problemas e é também, irmãos, o que maiormente fazemos, principalmente o ser humano faz. Diz Romanos 3:10, este é versículo de discipulado nível 1. É que eu estou a resumir aqui vários cursos, eu acredito. Diz Romanos 3:10, não há um justo, nem um sequer. Y lo voy a decir en español, hermano, no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Isto é bom para os orgulhosos, irmãos, que pensam que são a mãe Maria Teresa de Calcuta, a mãe do Tarzão, dos que sentem que eles são, não sei, a quarta pessoa da Trindade, e que sentem que são os mais importantes. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que não existe nem sequer um justo. Quer mais? Diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Como se eu estou a buscar de Deus? É pela graça de Deus que estás a buscar. Sem a graça de Deus, não seríamos capazes nem de dobrar os nossos joelhos, irmãos. Mas pela graça de Deus podemos fazê-lo. Versículo 12. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não sou eu, é a Bíblia que nos chama de inúteis espiritualmente. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E esta afirmação, irmãos, vem do Velho Testamento, foi dada no tempo do dilúvio, mas também, irmãos, é aplicável e é verdadeira neste tempo da graça. Sem a graça de Deus, irmãos, nós somos estas pessoas inúteis, más, injustas, frias, indiferentes. Tudo o pior que alguém pode imaginar é a pessoa que resiste à graça de Deus. Portanto, a vitória ou a derrota, a harmonia ou o caos, a alegria ou a infelicidade, tudo na nossa vida está relacionado com a presença da graça de Deus na nossa vida ou a ausência da graça de Deus na nossa vida. Quantos querem a graça de Deus? Quantos recebem a graça de Deus nesta manhã? Por que rejeitaríamos a graça, irmãos? Como uma pessoa pode resistir? Como pode rejeitar a graça de Deus? Há uma razão. Vai doer, mas vais escrevê-la também aí nas tuas notas. E a razão é o orgulho. Pode dizer comigo orgulho, irmãos? Ajuda-me, Jesus. Não vou explorar mais esse conceito, vou deixar aí, vou focar-me no positivo. Se o orgulho é a razão pela qual nós deixamos de receber a graça de Deus, qual será então a maneira, a receita para receber a graça de Deus? Alguém tem que dizê-lo, irmãos. A humildade, aleluia. Diga comigo humildade. Olhem para a palavra do Senhor, irmãos. Deus resiste aos soberbos, como diz também um salmo, ele olha de longe aos soberbos, mas também diz algo aí, ele porém dá graça aos humildes. Quem é uma pessoa humilde? Esse também é outro sermão que deveríamos pregar. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece a sua necessidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Escute, eu disse todas as áreas da vida. Pessoa humilde é aquela que reconhece que precisa de Deus em todos os momentos.
os dias todos, na sua saída, na sua entrada, no seu acordar, no seu deitar. Eu falava com os irmãos lá em Oregon, em Portland, e dizia-lhes que para mim, irmãos, pessoalmente, a melhor definição de cristão, do conceito do que é um cristão, é este: dependência de Deus. O que é que nos define? Que somos dependentes de Deus. O mundo não gosta de depender de ninguém. O mundo celebra a independência, né? Nos nossos países lá, o dia da independência é o dia mais importante do ano. Mas nós temos aprendido, irmãos, que o oposto é o correto. E é que precisamos de Deus, dependemos de Deus. E devemos ser humildes para reconhecer, porque só aquele que é humilde diante dele, receberá dele a graça suficiente para limpar o seu coração e para mantê-lo assim. Amém. Quantos querem, mais uma vez, um coração limpo? Pronto, irmãos. A graça de Deus fará com que assim seja. E a graça de Deus fará com que esse coração se mantenha limpo. Por exemplo, se tu, ou eu, ou qualquer um de nós está enchido da graça de Deus, cada vez que alguém lhe ofende, não seguirá a sua natural inclinação. Qual é a nossa inclinação natural quando somos ofendidos, irmãos? Eu lhe dije, me vou a desquitar. Não, irmãos, temos que aprender que a graça de Deus fará o oposto e fará com que paguemos bem por mal. O que ensinou Jesus, irmãos? Amar os inimigos, orar por eles, sim. Não ser vingativos, não ser rancorosos, etc. Se formos humildes diante de Deus, Deus irá conceder-nos a graça para perdoar a quem nos ofende e perdoar nesse momento para que nem sequer alcance a brotar essa raiz na nossa vida, irmãos. Mas se houver orgulho em nós, como lamentavelmente muitas vezes há, resistiremos à graça de Deus e como resultado uma raiz de amargura crescerá nas nossas vidas. Outro exemplo, irmãos, e já vou acabar, quando vimos da prosperidade alcançada por outros. Quantos têm visto prosperidade que outros alcançam? Agora com as redes sociais sabe-se tudo, né? O que fazemos quando vemos assim? Os irmãos estão de viagem, foram para Paris, estão de passeio lá na sua terra, compraram um carro novo, alugaram ou compraram casa maior do que antes. O que fazemos, irmãos? Vamos ser sinceros, irmãos. Em que negócio estranho andarão? A quem estarão a roubar, né? Olha, esse não é dinheiro honesto, né? Tu que sabes? Tu que sabes se não uma tia milionária que faleceu deixou ali uma herança? E tudo é legal? Sim, irmãos, estou a falar da inveja. Um dia destes, lembrem-me que vou pregar sobre a inveja, irmãos, porque acho que é um tema muito necessário. Somos muito bons para julgar, para criticar, mas isso demonstra o simples facto de que não há graça de Deus suficiente na nossa vida. Porque quando há graça, irmãos, somos agradecidos com Deus por tudo o que temos. E quando somos agradecidos, quantos são gratos com Deus, irmãos? Pelo que têm. Aleluia, eu sou grato com Deus. Eu agradeço a Deus pela minha mulher, eu agradeço a Deus pelos meus filhos, eu agradeço a Deus que não temos doenças graves. Eu estou um bocado doente assim das vias respiratórias, mas é tudo o que eu tenho agora. Não tenho nem sequer uma dor, irmãos. Glória a Deus. Alguém diga glória a Deus se está vivo, se está sadio, se está saudável, se comeu ontem, se tem uma igreja onde congregar. Já falamos de gratidão, né? Antes. Mas, irmãos, isso também demonstra graça, demonstra humildade. E quando há graça na nossa vida e vemos prosperidade ao nosso redor, ainda assim agradecemos pelo que temos e nos focamos novamente nas coisas de valor eterno. Quando uma pessoa experimenta inveja, avareza,
realmente está a demonstrar que não é humilde, que não tem graça de Deus. Outro exemplo, o último, irmãos. Quando somos tentados no sexual, no moral. E hoje em dia existe muita tentação deste tipo. É tão fácil agora para qualquer acessar imagens que não são corretas, né? Nas redes, etc. Irmãos, se nós nos humilhamos diante de Deus, Deus irá dar-nos graça para escapar e afirmar o nosso compromisso de santidade diante dele. Diz a Bíblia, no Salmo 103, que não devemos colocar coisa injusta diante dos nossos olhos. A nudez, a fornicação, a pornografia, etc, etc, etc. Muitas coisas das quais não vou falar hoje, irmãos, não têm espaço no coração de um cristão. E vou dizer assim, muitos dos problemas no casamento vêm, e esta é outra lição que vamos dar, porque há portas abertas ao imoral. Há um homem cujos olhos estão cheios de lascívia, maus desejos, sim? Impureza moral. Muitas vezes são mulheres, e às vezes são os dois. E então há demônios entrar. Como? Por um simples vídeo de Facebook que estiveste a ver. Agora com este scrolling é tão fácil ver coisas. Precisamos humilhar-nos diante de Deus, irmãos. Precisamos graça de Deus para poder resistir o diabo, para poder resistir a tentação, para poder resistir a concupiscência da nossa vida e manter-nos limpos e puros para o Senhor. Quantos dizem amém? Quero fechar esta parte, irmãos, da humildade e este tipo de conselhos, dizendo que graças a Deus temos um Deus que sempre está disposto, sempre está disponível. Ele está apenas a uma oração de distância e Ele sempre irá fornecer uma maneira de fugir, quer seja da tentação moral, quer seja da ofensa, da amargura, quer seja da inveja, da avareza, etc. O único que nós precisamos é obedecer a sua graça. Pode dizer amém alguém? Aceitem estes conselhos, irmãos. Escuta, para manter limpo o teu coração, mantém uma vida de oração e leitura bíblica. Não é possível a santidade se não alimentamos ela com oração e palavra de Deus. Quantos querem ser santos para Deus? Pronto, irmãos. O melhor conselho está aí, na primeira linha. O segundo, cuida a tua mente de tudo o que estimula a tentação. Está mais do que demonstrado, irmãos. Se tu vês violência, se tu vês telenovelas onde todos gritam e aí todos brigam, e isso mesmo tu vais reproduzir na tua casa. Por que acontecem esses tiroteios horríveis e morrem alunos nas escolas porque um estudante entra com uma arma? Ele estava a jogar lá na casa com esse tipo de jogos de violência e o que está a fazer é reproduzir na realidade o que aprendeu no seu quarto. Percebe, irmão? Temos que cuidar a nossa mente desses estímulos. Número 3, conselho, cultiva a vida conjugal e familiar, mantendo relações saudáveis, relações limpas e relações respeitosas. Amém, irmãos? Isto me leva ao quarto conselho, e é tratar a todos com o máximo respeito. E isso inclui também os irmãos da igreja. Amém, irmãos? Digo ou não digo, irmão? Há pessoas que acreditam que são cristãs, mas não cumprimentam. Não cumprimentam quando chegam, não cumprimentam quando vão embora. E isso, para mim, irmãos, é uma falta de respeito muito grande. Quantos podem dizer amém? Tenta não cumprimentar a uma autoridade. Tenta ir para o Palácio de Belém e não cumprimentar o Marcelo Rebelo de Sousa. E vais ver.
Pronto, irmãos, o meu irmão, o meu parente, o meu filho, a minha mulher, são pessoas mais do que merecedoras do meu respeito. Eu tenho que tratá-las assim, irmãos, com o máximo respeito, porque, como eu sempre digo, irmãos, a vida é um eco, ela apenas regressa, retorna o que nós falamos para ela. Estão aqui, irmãos, ainda? Este outro ponto também, irmãos, dá para uma conferência de horas, que é o ponto de aceitar-nos fisicamente como Deus nos tem feito. Sim? Se és magrinho, se és gordinha, se és baixa, se és alta, se tens cor de olhos assim, se tens cor de cabelo assim, se tens o cabelo desta maneira, o que for, irmãos. Glória a Deus. O que é que estamos a dizer para Deus quando tentamos melhorar? Pelo geral pioramos as coisas, né? Com maquilhagem, com joias, com... Como é que se chama? Vou dizer. Ajuda-me, Jesus. Sabe o que estou a dizer? Senhor, tu me fizeste mal. Erraste, Senhor. A minha estatura tinha que ter sido esta. Os meus cabelos tinham que ter sido assim. Os meus olhos assim. O meu rosto assim. E tentamos, irmãos, alterar aquilo que Deus fez. Eu não estou a dizer que não há que cuidar a saúde, o aspecto, tentar trazer o cabelo bem, etc., vestes bem. Não estou a dizer isso, irmãos. Mas já quando tentamos modificar agora um grande negócio com as cirurgias estéticas, né? E as tintas para o cabelo. E, eu disse que não ia falar disso e já entrei aí, irmãos, mas temos que aceitar-nos fisicamente como Deus nos fez. Quantos são gratos com Deus por isso? Amém, irmãos? De todas maneiras, irmãos, todos os que cá estamos vamos envelhecer, vamos encher-nos de arrugas. Amém? O cabelo vai ficar branco, queiras ou não queiras. Eu nunca vou tinturar o meu cabelo, a minha esposa também não. Porque as canas, é que se diz? Os cabelos brancos, canas é em espanhol. Grisalhos. São elogiados na Bíblia. E diz que é uma honra levá-los. Paz de Cristo. O nosso irmão Vítor é muito honrado, né? Glória a Deus. O dia que tintures o teu cabelo, não entras na igreja, Vítor. Ficas lá fora, com tinta e tudo. Paz de Cristo, irmãos. Há tanta coisa para dizer aí. Mas nós podemos estar a afastar a graça de Deus na nossa vida por ter uma melhor opinião do que Deus, se fosse possível ter uma melhor opinião do que Deus. Por dizer-lhe a Ele que eu sou mais sábio do que tu. Eu vou arranjar isto porque tu não fizeste bem o teu trabalho, Senhor. Isso não é humildade, irmãos. E aí também não há graça de Deus. Sexto conselho, irmão, confia que Deus suprirá as tuas necessidades. Amém? E vou dizer, irmãos, doa quem doer, tu não precisas depender de fontes estranhas de provisão. Tu não precisas de jogos de azar. Amém? Que Santa Casa da não sei que, não precisas. Que Bet, não sei que, não precisas. Apostas, nada. Deus é o nosso provedor. Deus é quem nos sustém, que provê para as nossas necessidades. Alguém tem que dizer amém. Não precisamos viver de empréstimos em empréstimos em empréstimos e a pagar juros desnecessários. Se confiamos em Deus, irmãos, não precisamos endividar-nos. Vou dizer, não precisamos andar a pedir ajuda aos pais. Casaste? Arranja-te sozinho. Já é tempo de tu retornar aos teus pais algo de tudo que eles fizeram por ti. Eu ajudo a minha mãe, irmãos, porque a Bíblia diz para eu honrar a minha mãe. O Ezequiel cobrou o seu primeiro ordenado. Deus abençoe os nossos irmãos José e Débora por dar trabalho para ele. Onde estás, Ezequiel? Aleluia. E imediatamente ele obedeceu a minha ordem de dar uma ajuda para a mãe.
A mãe não necessita, porque eu que dou, porque sou o marido dela. Mas os meus filhos têm sido ensinados a honrar a mãe e honrar o pai. Paz de Cristo. O que é isso de andar? Mãe, ajuda-me, paga-me aquilo e envia-me tal. Já é tempo de amadurecer, né? Paga as tuas dívidas, faz-te responsável, honra os teus pais, honra quem deves honrar e deixa de depender de outros. Queremos graça de Deus, queremos enchimento do Espírito Santo, queremos santidade, irmãos, temos que ter cuidado com esta área também. E por último, irmão, vou pedir a todos para vestir com modéstia e com pudor, procurando nunca ser pedra de tropeço para ninguém. As mulheres da MAP usam saia, não usam calças. Nem aqui, nem fora daqui. Paz de Cristo. Porque a mulher tem uma forma corporal que quando coloca calça, leva os olhares dos homens para ela. Eu sou casado, eu não gosto que nenhum homem olhe para minha mulher. E as saias, que são tão ajustadas que às vezes até são piores que as calças. Amém? Então vou pedir, irmãs, que não sejam de tropeço para nenhum homem. Lá na casa, vista como quiser, porque é para o seu marido. Mas se tem filhos, tenha cuidado também. Nomeadamente se tem filhos homens. Tenha cuidado. Isso é pudor, isso é modéstia. Ninguém mais tem permissão de falar destes temas aqui na igreja, mas o pastor tem. E não apenas permissão, obrigação de falar. Porque é por estas coisas, irmãos, que o Espírito de Deus muitas vezes se afasta. E às vezes, irmãos, até para as redes sociais vai a imagem, toda maquilhada, nem parece apostólica, com umas roupas que não são de uma mulher cristã. E os homens também, tenho para eles também, irmãos, cuidado, o pastor nunca anda de... Eu não uso, não critico a quem usar, mas eu não uso. E os meus filhos nunca têm visto este peito, irmãos, nem estas pernas, que de passo não são muito bonitas para ver. Porque Deus aborrece a nudez. Acredite, irmãos, Deus odia a nudez. A primeira coisa que Ele fez com Adão e Eva foi vesti-los, porque estavam nus e Ele os vestiu. Então, para aqueles que dizem, Deus não olha para o corpo, Ele apenas olha para o coração, não interessa com o que está fora. Deus lhe interessa. Se não fosse assim, Ele não tivesse colocado vestes em Adão e Eva. Deus não suporta a nudez, irmãos. E é por isso que o diabo insiste. E até mesmo nos anúncios comerciais. Agora, pessoas nuas, irmãos, e não tem nada a ver. É para alugar um carro e aparece uma pessoa nua. Você diz assim? Que tem a ver? É porque o inimigo tenta, irmão, converter esta mente ao sistema do mundo. Eu sei que estou a tirar muito tempo, mas todos estes conselhos têm a ver com um coração limpo. Acredita? Acredite mesmo, irmãos. Se nós nos afastarmos da graça de Deus, irmãos, e se nós descuidarmos o nosso coração, raízes malignas vão brotar nele. Mas se buscarmos dessa graça, se procurarmos dessa graça, o contrário acontecerá. Toda raiz maligna será eliminada de nós e Deus nos dará um coração limpo. Essas discussões intermináveis, esses conflitos não resolvidos, pensa, será que a culpa foi toda dos demais? Será que o problema é dos outros apenas? Ou por acaso haverá atitudes, ações, palavras, gestos e mesmo emoções incorretas na tua própria vida, na nossa própria vida, que produziram aqueles conflitos? Vos lembro, irmãos, que precisamos humildade para receber graça de Deus. Haverá, por acaso, nas nossas vidas raízes emocionais, sentimentais, mentais,
que estão relacionadas com más atitudes, com más ações que nós temos tido, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta a todos, para fechar este sermão e para fechar esta série também. Estás disposto, disposta a permitir que Deus te ajude? Não amanhã, não no próximo domingo, agora, neste momento. Que Deus te ajude a arrancar toda a raiz maligna da tua vida? Quantos querem ter um coração limpo? Fechemos os nossos olhos, irmãos, e digamos para o Senhor: Senhor, eu quero ter um coração limpo. Porque tenho visto, Senhor, tenho aprendido hoje, ou lembrado, que esta é a única maneira em que eu poderei ver-te. E também é a única maneira em que outros poderão ver-te em mim, por meio de um coração limpo. Durante as últimas semanas, Senhor, temos insistido de diferentes maneiras, através da pregação, Senhor, sobre a importância da santidade. E agora, Senhor, que temos chegado ao núcleo do assunto, ao coração, pedimos-te que faças isso que somente tu podes fazer, Senhor, que é limpar o mesmo. Limpa o meu coração, Senhor. Arranca, Jesus, do meu coração toda amargura, todo rancor, ressentimento, chatice, rejeição, prejuízos, ideias erradas sobre outras pessoas. Tira das nossas vidas, arranca do nosso coração raízes de amor pelo passageiro, raízes de avareza, de egoísmo, de hedonismo, Senhor, de individualismo, de inveja e uma multidão de coisas que adoecem, que enfermam, que contaminam o nosso coração, Senhor. Queremos ser uma igreja santa, Senhor, uma igreja consagrada a Ti, uma igreja limpa e pura, uma igreja que caminhe na verdadeira santidade, livre, Jesus, de toda raiz maligna. Uma igreja com um coração limpo, Senhor. Porque queremos ver-te, Senhor Jesus. Eu quero ver-te na minha vida, Jesus. Quero ver-te na minha família. Quero ver-te no meu lar. Quero ver-te na minha igreja. Que não exista nada que estorve, que trave os planos que tu tens. No nome de Jesus Cristo. Há um altar, irmãos, que está aberto a partir de agora para quem quiser humilhar-se, ajoelhar-se diante do Senhor e dizer-lhe junto comigo: Senhor, derrama da tua graça sobre mim. Eu quero orar por todos os irmãos neste momento. Portanto, vou pedir a todos os irmãos para passarem ao altar. Venham confiantes, irmãos. Venham crendo no que o Senhor tem falado às nossas vidas. Ajoelhe-se
dizendo: Senhor, dá-me um coração limpo. Um coração limpo, Jesus.